Amém. Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe. Eu peço que você que está conectando agora aqui nessa mensagem, você coloque o seu nome, a cidade de onde você está falando e o seu pedido de oração. Eu vou orar por você, orar pela sua família. Nós estamos transmitindo para o YouTube, o Instagram e também o Facebook. Amém? Deus tem uma palavra para o seu coração que pode transformar a sua vida. Então acompanhe essa mensagem até o final. Deus vai falar contigo no nome de Jesus. Eu quero primeiramente agradecer a todas as pessoas que ouvem todos os dias e compartilham Minuto com Deus nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, Facebook, Instagram. Nós, para a glória de Deus, alcançamos a marca de 2 milhões de inscritos lá no YouTube e estamos avançando também no Instagram. O Instagram já está com 139 mil pessoas inscritas. Então, se você ainda não segue no Instagram, corre lá e segue Minuto com Deus 1, tá? No YouTube, Minuto com Deus. E no Facebook também, né? Nós temos a nossa página lá no Facebook, você pode seguir também. Coloque aí o seu pedido de oração. Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou imaginamos. O nosso Deus é um Deus de milagres. Deus pode operar a cura, a transformação, a restauração de uma maneira que você não imagina. Então, quando você escreve aí o seu pedido de oração nos comentários, isso é um ato de fé. E certamente Deus tem visto a sua luta, Deus tem visto tudo aquilo que te aflige e Ele tem poder para fazer grandes coisas. Basta você crer no nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando. Irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com você que é algo que Deus falou ao meu coração. E estudando um texto dos evangelhos, Evangelho de Mateus, no capítulo 15, Deus ministrou muito ao meu coração sobre a importância do reconhecimento. O tema da mensagem é reconhecimento. E eu usei o texto de Mateus capítulo 15, mas eu também me inspirei em uma mensagem que foi escrita por um discípulo, um amigo, que é o João Araújo. O João, nesse tempo de pandemia, houve um momento em que ele consagrou a Deus um jejum de 21 dias. De 21 dias. E a cada um desses 21 dias ele escreveu uma mensagem, depois ele me enviou essas mensagens. E aos poucos eu estou lendo e refletindo naquilo que Deus ministrou ao coração dele. E hoje, como eu ia usar o texto de Mateus 15, eu inseri os escritos do João Araújo. Eu vou deixar a rede social dele aqui, depois você segue ele no Instagram também. E é um texto que fala sobre reconhecimento, a importância de nós olharmos para nós mesmos e nos reconhecermos. Amém? Abra sua Bíblia, então, em Mateus capítulo 5, do verso 21 ao verso 28. Mateus capítulo 15, do verso 21 ao verso 28. Diz assim a palavra do Senhor.
Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. O reconhecimento é uma atitude que requer de nós abrirmos mão do nosso orgulho, descermos do pedestal em que nós mesmos nos colocamos e nos submetermos ao senhorio de Deus. Essa atitude de reconhecimento é essencial para que as nossas orações sejam ouvidas e, segundo a vontade do Senhor, atendidas por Ele. Infelizmente, a maioria das pessoas prefere se manter numa posição de resistência, querendo demonstrar o quanto elas são fortes, mesmo que estejam precisando de algo. É interessante que a palavra de Deus diz assim, através do apóstolo Paulo: quando nós estamos fracos, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, mas nós queremos continuar insistindo na utopia que nós somos fortes, que está tudo sob controle. Esse tipo de atitude de manter essa resistência pode ser a resposta ou o reflexo de uma alma que está ferida. Pode ser fruto de um coração que foi cauterizado pelas experiências traumáticas da vida. Por isso, nós não podemos, de forma alguma, julgar o comportamento das pessoas. Cada um de nós é fruto daquilo que nós vivemos durante a nossa existência, sejam as coisas boas ou as coisas ruins. As experiências que nós tivemos ao longo da vida, elas contribuíram com a formação do nosso caráter, da nossa personalidade, e elas é que têm determinado as nossas atitudes. Quantas pessoas, irmãos, tiveram que sofrer caladas na sua infância? O lugar de acolhimento que elas tinham, ou que deveriam ter, que é a família, que é o seio da família, se tornou para muitos o lugar da discórdia, o lugar da confusão, da falta de diálogo, o lugar onde predominava a violência, muitas vezes a ignorância, os vícios, e tudo isso fez com que elas se tornassem o que elas são hoje. E por não querer expor essa realidade, muitas pessoas se escondem atrás de uma mentira, tentando preservar uma aparência que demonstre para os outros que tudo está bem. Só que isso tem um preço. Se
externamente nós conseguimos manter uma fachada para as pessoas, internamente nós sofremos com a nossa dor, com os nossos traumas, com a nossa ansiedade, nós acabamos adoecendo nas nossas emoções e tudo isso um dia vem à tona, causando estragos na nossa vida e na vida daqueles que vivem conosco. Até que ponto uma simples imagem precisa ser mantida? Nós temos que pensar nisso. Às vezes, essa atitude de apenas querer manter a aparência sem reconhecer que está sofrendo, que está precisando de ajuda, isso pode estar nos custando um preço muito alto. Nós pagamos caro com perdas, nós pagamos com um retrocesso nas nossas relações familiares, nas nossas relações profissionais. Muitos que estão assistindo essa mensagem podem estar sendo destruídos por dentro. E tudo isso porque nós não queremos expor a nossa dor. Mas hoje o Espírito Santo está falando aí com você. Você precisa reconhecer as suas limitações, reconhecer as suas fraquezas, ir em busca de ajuda, ir em busca de talvez um tratamento, ir em busca de uma palavra, de um aconselhamento. E aí o meu amigo João, que é um historiador, ele ilustra isso que ele quis dizer aqui no texto com uma figura de linguagem muito interessante. Diz ele assim, olha, durante a Segunda Guerra Mundial, o Império Japonês usou a força da sua cultura milenar para forçar jovens pilotos a lançarem as suas aeronaves contra os porta-aviões dos Estados Unidos, num ato suicida. Esse esquadrão aéreo ficou conhecido como kamikaze. E aí ele diz, às vezes nós também agimos assim. Nos lançamos com toda a força em uma guerra que na verdade já está perdida, apenas para sustentar a nossa honra, sendo que na verdade as nossas atitudes podem estar decretando a nossa morte. Fecha aspas. Morte dos nossos relacionamentos, a morte espiritual, a morte dos nossos sonhos. Por isso, o melhor que nós temos que fazer é reconhecer quem nós somos. E nós só vamos ter condições de fazermos isso se olharmos para Deus. A palavra diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aliás, nessa semana eu li uma frase que me chamou muito a atenção, que dizia assim: todas as pessoas, todas, sem exceção, foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E se você não consegue enxergar isso nas pessoas, talvez o problema seja você. Essa frase foi escrita pelo pastor Leonardo Gonçalves e me chamou a atenção. Eu não posso definir a minha autoimagem baseado naquilo que as pessoas pensam de mim. Eu também não posso fazer isso baseado nas experiências que eu tive ao longo da minha vida. Por quê? Porque muitas dessas experiências destruíram a minha personalidade. Eu não posso permitir que todo o sofrimento que eu experimentei determine o rumo da minha vida. Presta atenção, eu não estou diminuindo a sua dor, menosprezando a sua dor. Eu sei que ela é legítima,
Mas o que eu estou tentando dizer é que você não pode se agarrar somente em uma experiência traumática, constrangedora, ruim e permitir que isso determine o rumo da sua vida. O Espírito Santo trouxe você aqui para ouvir essa palavra, para ouvir essa mensagem e dizer que é possível experimentar um novo recomeço. Não deixe que as tragédias do passado destruam o seu futuro, destruam os seus sonhos. Nós precisamos olhar para nós mesmos e nos reconhecermos, mas sob a ótica de Deus, sobre o olhar de Deus. Não é o que o mundo diz ao seu respeito, não é o que a família pensa a seu respeito, não é mesmo nem o que você pensa a seu respeito, mas é o que Deus pensa sobre você. Olhar para mim mesmo, olhar para dentro de mim, mas sob a ótica de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Talvez, por um motivo ou outro, nós tenhamos perdido essa identidade, mas Deus pode nos fazer resgatá-la novamente. Então, não é o que as pessoas, a vida e nem eu mesmo digo ou penso a meu respeito, mas sim o que Deus diz a meu respeito. Irmãos, nós precisamos reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada. Amém? Em nome de Jesus. Para que tanto orgulho? Para que tanta soberba? Um dia tudo isso aqui vai passar. Um dia tudo isso vai deixar de existir. Os nossos títulos, os nossos cargos, nosso dinheiro, nosso carro novo, a casa que nós compramos, todas as coisas das quais nós hoje nos orgulhamos, tudo isso vai passar. Tem pessoas que se orgulham da sua beleza, da sua aparência, mas um dia o vigor da juventude vai embora também. Eu creio, irmãos, que assim como nos tempos de Elias, hoje em dia, se nós formos olhar à nossa volta, as pessoas têm se afastado de Deus. Eu não sei se você concorda comigo. As pessoas têm se afastado de Deus. Eu percebo, sabe? Eu sinto no meu coração, isso é coisa minha, que essa pandemia foi como se Deus estivesse sacudindo o mundo para que as pessoas se lembrassem de que nós temos que buscar a presença dele. Nós temos que nos voltar para ele. Porque as pessoas buscam muito mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. O pecado, a sedução do mundo, a carne, tem derrubado muitos homens e mulheres de Deus, fazendo com que as pessoas percam o temor e se entreguem deliberadamente às suas paixões carnais. E muitas vezes, quando as pessoas buscam a palavra de Deus, quando alguém busca a palavra de Deus, é para que aquela palavra seja usada de acordo com a sua conveniência. As pessoas muitas vezes buscam a Deus na palavra, mas querem dar ênfase somente àquilo que as interessa. Então, hoje em dia, na maioria das igrejas, infelizmente, fala-se muito sobre prosperidade, fala-se muito de bênçãos, as pessoas vão atrás de vitórias. Os cultos, o culto da bênção, o culto da vitória, o culto do milagre, são os cultos mais concorridos. Mas quando você chama um culto assim de culto de oração, as pessoas não vão, as pessoas não comparecem.
As pessoas querem fazer campanhas, se essas campanhas beneficiarem elas de alguma forma. Você não vai ver em nenhuma igreja uma campanha do arrependimento, uma campanha de 7 dias de arrependimento, campanha de renunciar à carne. Você não vai ver isso. As campanhas, não que eu seja contra, eu sei que existem igrejas sérias que fazem campanhas no sentido de dar uma continuidade a um texto bíblico ou a algum ensinamento que a pessoa quer direcionar ali durante o culto. Mas dificilmente você verá uma campanha que fale de arrependimento. Campanha do perdão. Imagine uma campanha assim. Aprendendo a perdoar os que me perseguem. Campanha de oração pelos inimigos. Você já viu isso? Desculpem. Você já viu alguma campanha assim? As campanhas geralmente falam sobre o quê? Prosperidade, bênção, é a porta aberta, é a chave da vitória. Você não vai ver uma campanha de amor ao próximo, campanha de santidade. Você não vai ver. Mas é isso o que Deus quer de nós. Isso é o que Deus quer de nós. E Israel passava por um tempo de esfriamento espiritual. Elias, portanto, estava concluindo a sua missão aqui na terra. De maneira vitoriosa, ele teve coragem de denunciar o pecado, ele não recuou diante das ameaças que recebeu. É claro que como homem, como ser humano, ele teve momentos bons e ruins na sua trajetória. Lembra que Elias se escondeu numa caverna depois da ameaça de Jezabel? Ele era um ser humano, irmãos. Ele não era um super-homem. E assim como nós, ele teve momentos bons e momentos ruins, mas ele nunca deixou de confiar em Deus. Eu gosto do texto de Tiago, capítulo 5, no verso 17 e 18, quando Tiago fala de Elias como um ser humano como nós, como um ser humano sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago 5, verso 17, fala assim, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Elias não se deixou corromper pela iniquidade e pela idolatria que marcou a sua geração. É possível ser separado em meio a uma geração corrupta, a uma geração idólatra, e é isso que Deus quer de nós. Pelo contrário, Elias, além de não se corromper, ele honrou o nome de Deus com as suas atitudes. E por isso Deus deu a ele unção para operar milagres e para obter grandes vitórias na sua vida. Santidade e unção caminham juntas. Muita gente quer unção sem ter santidade. Quer a bênção sem pagar um preço de renúncia. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, diz assim: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Se você recebe essa palavra, diga amém em nome de Jesus. Eclesiastes 9:8 fala de vestes alvas e óleo sobre a cabeça. Vestes alvas tem a ver com santidade, com pureza. Óleo sobre a cabeça fala da unção do Senhor sobre a nossa vida. Santidade e unção caminham juntas. E mesmo tendo sido, irmãos, esse servo de Deus exemplar, chegou o momento em que Elias deveria deixar essa terra. O ministério dele estava acabando aqui na terra, mas não o ministério profético que Deus havia estabelecido. Então aquilo que Elias começou deveria ser continuado por outra geração, porque a obra de Deus não para.
O dia em que eu e você partirmos dessa terra, se Jesus não tiver voltado ainda, Deus levanta outras pessoas para continuar a fazer a obra dele. Tem pessoas que na igreja dele ele pensa assim, não, porque se eu não estiver lá, o negócio não acontece. Deus usa pessoas como ele quer, do jeito que ele quer, na maneira que ele quiser. Quando Moisés morreu, Deus levantou Josué, lembra? Quando Jesus subiu aos céus, é claro que a obra de Jesus, a obra salvadora de Jesus é insubstituível, mas a obra da pregação do evangelho, dos milagres, das curas, ele capacitou os seus discípulos para que fosse dada continuidade. Ele deu aos seus discípulos poder e autoridade para que eles continuassem pregando o evangelho por todo o mundo, para que eles fizessem milagres e maravilhas em nome dele, em nome de Jesus. Então, no lugar de Elias, Deus levantou Eliseu. Eliseu era aquele discípulo que servia Elias o tempo todo. E eu quero dizer para você o seguinte, ainda hoje, o Senhor busca pessoas que estejam dispostas a serem canal de bênção para este mundo. Pessoas que sejam inconformadas com a injustiça, que não se deixem moldar pelos padrões deste mundo, que tenham compaixão por aqueles que estão perdidos. Deus está em busca desses, daqueles que estejam dispostos a serem separados para Ele. Pessoas que recebam o chamado de Deus e digam assim, eis-me aqui, Senhor. Pessoas que queiram ser cheias do Espírito Santo. Amém? Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias. Não que ele quisesse ser mais importante do que Elias, mas porque Eliseu talvez previu, não sei como é que fala aqui exatamente, que o desafio que ele teria seria talvez maior do que os desafios que Elias teve. Então ele pediu porção dobrada do teu espírito. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra alcance muitas pessoas. Depois que terminar, não deixe de compartilhar o link desse culto, irmãos. De coração. Eu não estou falando isso por causa de like, de visualização, de curtida. Não é isso. É porque eu sei que muitas vidas precisam receber essa palavra. Assim como Deus ministrou ao meu coração através dessa palavra, Ele pode ministrar na sua vida agora e ministrar na vida de centenas de milhares de pessoas que irão ouvir essa mensagem. Deus não te chamou somente para ficar esquentando banco de igreja e agora banco na sua casa, né, por causa da pandemia. Deus quer usar a sua vida. Deus levanta homens e mulheres em cada geração. Deus levanta homens e mulheres em cada geração para serem instrumentos nas mãos dele. Receba essa palavra em nome de Jesus. Depois de Elias ter subido aos céus, Eliseu foi dotado de uma autoridade de Deus em dobro, porque a medida da sua fé levou ele a um nível de graça e de unção, de poder, de autoridade, para que a obra do Senhor na terra continuasse, para que Deus continuasse a efetuar, operar maravilhas aqui na terra. Elias cumpriu e encerrou a sua missão, vivenciando e operando milagres de Deus. E Eliseu iniciou uma nova etapa, dando continuidade a essa grande missão. E olha só que coisa tremenda. A Bíblia registra que Elias, pelo poder de Deus, fez 16 milagres. Se você contar os milagres que Elias fez, você vai ver que foram 16 milagres. E Eliseu? Eliseu realizou 32 milagres. O dobro, porque ele pediu porção dobrada do Espírito de Deus que havia sobre Elias. Que você receba essa palavra,
Que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração, que tudo aquilo que tem impedido a sua vida com Deus seja removido para a glória do Senhor.